Vamos continuar repercutindo sobre o acordo de cotas agrícolas que o Brasil fechou com a União Europeia depois, então, da saída do Reino Unido do bloco. Sobre esse assunto, então, eu converso agora com o José Eduardo dos Santos, que é presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, Asgav. Tudo bom? Boa tarde, bem-vindo novamente aqui no nosso programa, José. Boa tarde, Simone. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade aí de poder estar falando um pouco aí do nosso setor avícola do Rio Grande do Sul, do Brasil, como um todo. Vamos lá então, José. Ontem, eu e o Thiago, nós conversamos aqui com um mapa, né, que disse, então, que não vai ter redução das cotas e sim Uhum. um redirecionamento, né? Essas foram as palavras usadas pelo mapa. Redirecionamento por conta aí da saída do Reino Unido, da Comunidade Europeia. E ocorre, então, uma divisão com os parceiros do bloco e também com o Reino Unido. Como vocês avaliam, então, essas negociações para esse ajuste? Bom, Simone, a gente tem acompanhado aí tudo que vem acontecendo na Europa, né, até em relação agora a essa crise Rússia e Ucrânia, né? Então, todo movimento que parte de lá, né, a gente tem dado máxima atenção, né, justamente porque implica tanto na nossa condição como um potencial exportador para a Europa, né, tanto como o papel, né, do nosso estado, do nosso país, na disponibilidade de alimentos aí para o mundo todo e principalmente para o continente europeu hoje que sofre aí todas essas intempéries da guerra, sofre com a influenza aviária. Eu estive recentemente, semana passada, estive na Europa, participando de uma conferência e lá pude ter a conversa com diversos países muito preocupados, né, com a influenza aviária que vem, né, dizimando plantéis de aves e restringindo o comércio. E aí todo esse movimento que acontece em relação a cotas, né, nós temos que estar atentos justamente, né, para poder entender e poder atender também, né, já que nós atendemos a demanda de muitos outros continentes. E eu falava há pouco com o presidente Ricardo Santin, né, da BPA, justamente para estarmos bem alinhados do que vem acontecendo, e ele continua lá na Europa, teve um encontro recente do International Poultry Council, né, e ele justamente me disse que você comentou, né, houve um redirecionamento, né, com a saída do Reino Unido da União Europeia, né, justamente, né, para que se tenha a condição, né, de redirecionar o que cabe, né, ao Reino Unido e o que cabe aos demais países membros da União Europeia. Então, vai ser redirecionado e até futuramente, se avançar, e a gente acredita que vai avançar o acordo Mercosul-União Europeia, poder até ampliar ainda, né, as cotas de operação de exportações, aliás, de carne de frango, né, para aquele continente. E justamente é isso, nessa ampliação dos produtos, eu perguntei isso ontem ao mapa, mas por enquanto eles vão ficar só no que já tinha sido, né, Uhum. ajustado no acordo. E agora, com os 27 países da União Europeia, a negociação já foi finalizada, então, mas com o Reino Unido ainda está em curso, mas espera-se logo que seja, então, finalizado. Ou seja, o Reino Unido também deve compensar aí oferecendo uma outra cota, né? E como você analisa as oportunidades, né, da exportação para os dois mercados? Até porque o Reino Unido, unilateralmente, né, essa informação que o mapa passou para a gente ontem, já vem reduzindo aí algumas tarifas, aumentando aí a cota para importação, por exemplo, do açúcar. Então, como é que você analisa essa situação toda aí? Devem ser preservadas as oportunidades, né, de exportação para os dois mercados? Não, justamente, né? Por isso que eu fiz essa análise inicial, assim, das dificuldades que muitos países, inclusive Reino Unido, né? Que eu também tive a oportunidade de conversar na semana passada com alguns representantes da Inglaterra e países ao redor ali, né? Estão com essa dificuldade também da influenza aviária e também, né, com os efeitos aí da crise. Então, a gente vê sim que há uma oportunidade de ampliar as exportações brasileiras, mas isso vai depender do andamento das negociações. Mas vejo também que com todo esse acordo que teve, né, da saída, né, do Reino Unido da União Europeia, né, as pessoas não vão deixar de se alimentar, né? Houve ali uma situação política, uma situação, né, de gestão do, do Reino Unido, né, em relação à questão política que envolve a União Europeia,
mas isso não implica em redução de alimentos, de suprimentos. Então, com certeza, a gente vai estar atendendo a demanda do Reino Unido, né? Até porque existe essa dificuldade lá em relação à influenza aviária, que atrapalha o fluxo de produção, porque ele tem que erradicar a doença, tem que fazer um contato, tem que fazer, né, o abate sanitário, é uma série de dificuldades, aliados ainda com todas essas mudanças, né, em detrimento da crise e em detrimento também o que vem acontecendo no mundo, né, como um todo. Então, justamente como você disse, na nossa análise é importante a gente acompanhar cada passo, cada mudança, né, e ver os desdobramentos. E quando eu falo de um futuro, né, acordo Mercosul e União Europeia, é que a gente está sempre projetando, né, com otimismo o que pode acontecer lá na frente. E reconhecendo o Brasil, como eu pude escutar também lá fora, como um potencial fornecedor, né, de alimentos para o mundo todo, inclusive o continente europeu. O José, você falou aí em relação à gripe aviária e o Brasil não tem essa doença aqui por conta aí das barreiras sanitárias que o nosso país aplica. Então, a qualidade da proteína brasileira é um fator, então, que faz com que o Brasil tenha, então, vantagens, saia na frente aí na disputa com outros exportadores? Não, justamente, né? Nós tivemos aí todo um regramento, uma legislação, né, que fez com que o setor investisse muito em biosseguridade. A biosseguridade hoje ela está presente em todas as propriedades avícolas do Brasil, seja uma pequena propriedade, uma média propriedade, até uma indústria. São critérios pré-definidos onde cada produtor, cada técnico, né, cada empresário, né, está atentos e recebendo informações quase que de minuto em minuto em relação à adoção e à manutenção desses procedimentos. O que acontece? Nós acabamos nos tornando um país, né, com uma certa blindagem contra a gripe aviária, não estamos livres, não, né, porque a gripe aviária ela é transmitida também por aves migratórias e tudo, mas sim, né, o nosso sistema produtivo hoje ele está, né, bem equipado e aprimorou as questões, né, voltadas, os procedimentos voltados à biosseguridade. Então, isso dá uma garantia, né, atrelado a toda a responsabilidade que o setor tem. Veja bem, são quase 5 milhões de toneladas, vamos dizer assim, de carnes que devem ser exportadas esse ano, né, que nós não suportaríamos ter que ficar com esse volume todo dentro do Brasil em detrimento, né, algum tipo de enfermidade, seja influenza aviária ou outra, né? Então, isso pesa no dia a dia, na responsabilidade do nosso produtor, do técnico, e a cada dia a gente vem, como instituição, né, interagindo com os órgãos oficiais para que se aplique as questões de biosseguridade. Como você falou, isso acaba trazendo mais qualidade para o produto brasileiro e mais segurança e sendo alternativa para muitos países, seja a União Europeia, Oriente Médio, Ásia, né? Recentemente tivemos uma auditoria dos Estados Unidos também. Então, tudo acaba dando mais credibilidade para o Brasil, mas é preciso intensificar a cada dia os nossos esforços para manter a segurança dos nossos plantéis. É verdade. Agora, José, esse acordo aí em relação com a União Europeia e também com o Reino Unido, que tipo da nossa proteína, o que a gente exporta para eles? É o frango processado? É mais o frango processado? Qual que seria? Cada continente, foi bom você falar isso, cada continente tem uma particularidade, né? A Ásia é um determinado corte, uma determinada peça, digamos assim, né, do frango. A União Europeia, ela busca muito peito, né, o filé de peito, né, alguma coisa voltada aí à parte de cortes menores, né, do frango, mas hoje ela tem muito assim, peito salgado, carne salgada, né, as pernas, as coxas, sobrecoxas que a gente fala também, né? Mas prioritariamente a União Europeia busca mais assim peito, filé de peito, justamente para que serve também como matéria-prima para produzir outros alimentos, né? Tá certo. Quando você fala, José, do peito salgado, já é o produto aí que vai temperado para fora? Ele tem uma quantidade de sal, né, para conservação, para atender a demanda interna, né, e em algumas situações é considerado temperado, mas outras é uma maneira também, né, de conservar mais aí, dar mais
longevidade aí para o produto, né? Então é justamente nessa linha aí que a gente comenta, né? E depois, como eu disse, ele serve in natura, ele serve também de base para que lá eles possam produzir outros alimentos, né? Utilizando essa carne mecanicamente separada do osso, né? Ou só o filé de peito para produzir outros alimentos aí para atender o cardápio europeu. Tá certo, José. Muito obrigada, então, mais uma vez, pela tua participação, por essa conversa aqui com a gente do Agrotarde, viu? Obrigada mais uma vez. Eu conversei, então, com o José Eduardo Santos, que é presidente executivo da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, ASGAV. E até uma próxima oportunidade aqui. Obrigado, Simone, estamos à disposição.